E aí pessoal, beleza? Então nesse vídeo eu vou trazer aí a análise do Bitcoin, vou fazer uma análise de uma figura que eu tô vendo se formar aí no gráfico diário, tá? Me parece bastante uma figura que pode sim nos levar para cima, apesar de que a gente precisa de algumas confirmações aí, tá? Então, cara, antes de eu continuar, galera, cara, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho ali de notificações, tá? Para nos motivar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Então bora lá, galera. Então, galera, o que eu vejo aqui, tá, no gráfico diário do Bitcoin, tá? Eu vejo o seguinte, a gente fez uma correção, fez um movimento agora de retração dessa correção, tá? Então a gente retraiu aqui até os 61,8% de FIBO. Quando a gente estava em queda, eu acho que eu comentei dessa possibilidade de vir a 61,8% de FIBO, tá? E agora o que acontece nesse momento, tá? Nesse momento, tá, é possível que a gente esteja formando aquela estrutura de alta que eu comentei também, que a gente precisava para a gente, digamos, voltar ao topo histórico, quem sabe romper esse topo histórico aqui, tá? E quem sabe buscar aí novas máximas pro ativo, tá? Nesse momento aqui a gente está tendo rompimento do candle anterior, isso é muito, muito interessante, tá? Porque eu acredito que fazendo esse rompimento, como a gente já está fazendo, a possibilidade é muito grande da gente romper esse candle verde aqui, tá? Que a gente deixou aqui no dia 3 de março. Rompendo esse candle verde, se a gente reparar, eu vou marcar aqui, tá? Num gráfico de 4 horas, é o topo aqui, logicamente vai ser o topo aqui, ó, tá? Ficou um pouco antes, mas seria esse topo, tá? Então, esse topo aqui é o candle verde ali que eu tô falando. Então, acredito eu, cara, que a nossa estrutura de alta está sendo formada aqui. Lembra que eu falei para vocês que depois dessa queda eu esperaria uma estrutura de alta acima dessa região aqui? Até formou aqui essa bandeira antes, mas a gente caiu mais. Deu uma enganada aqui, formou meio que um oco, né? Muita gente daqui a pouco estava esperando por queda que não caiu e agora a gente está andando de novo para cima aqui. Se eu considerar somente esse pivôzinho de alta aqui, tá? Vamos marcar aqui alguns alvos dele para ver até onde a gente já foi. Batemos ali no primeiro alvo, exatamente no primeiro alvo a gente teve a retração e a gente pode estar indo buscar o segundo alvo. O segundo alvo é topo, tá? Eu marcaria como topo, segundo alvo como topo. E caso a gente passe, tá? Esse pivôzinho, eu tô falando somente esse pivôzinho pequeno aqui, ó, ele tem um terceiro alvo aqui em cima, em 55.500 dólares, tá? E esse pivôzinho se confirmando, o que eu diria para vocês? Que aí a gente confirma esse pivô maior aqui. Esse pivô maior eu teria alvos bem mais lá para cima, tá? Provavelmente o primeiro alvo vai bater topo lá, ó. Eu consideraria aqui, tá? O primeiro alvo batendo topo, não consideraria sombra, deixaria mais ou menos como tá aqui, tá? Batendo topo ali. Segundo alvo é para passar topo histórico, pessoal. Daí eu acho que a gente tem que deixar a coisa rolar, não dá para a gente fazer esse tipo de previsão antes de acontecer, até porque topo histórico sempre vai ser uma região de resistência bem grande, tá? Para qualquer ativo. Apesar de que o Bitcoin vem rompendo o topo histórico direto aí, tá? Porém, a gente deixou uma estrutura de baixa, agora a gente está fazendo uma estrutura de alta, a gente está numa região de briga, tá? Lembrando que a gente ainda precisa, né, para confirmar tudo isso, né, sair dessa região de briga. E tudo isso que eu tô falando para vocês converge, né, para a saída dessa região. Qual é essa região? Aquela que eu falei para vocês, né, que é aqui entre 38 e 61,8. Lembra que eu comentei com vocês há uns vídeos atrás que essa região aqui, quando a gente fez essas 5 ondas em diagonal que eu comentei, que a gente ia fazer a retração e a gente ia brigar aqui nessa região. Olha onde a gente está nesse momento, né? A gente está preso aí dentro dessa região, né? A gente está exatamente no 61,8% de FIBO, entre o 38,20 e o 61,8. Então a gente está aqui preso nessa região, a gente precisa superar ela. Superando ela, é muito provável que a gente venha aqui buscar o topo, então a gente tem que estar bastante atento a isso. Agora, nesse momento aqui, Bitcoin tentando vir romper o topo, tá? A gente teve algumas entradas nesse tempo todo aqui, tá? Eu particularmente, tá, pessoal, eu fiz 3 entradas, eu vou mostrar elas aqui para vocês no gráfico, tá? Eu não gravei elas, até porque, cara, eu tenho operado cripto com gráficos de 15 minutos, tá? Eu fico muito mais focado na bolsa ali, que é uma coisa que eu tenho que ter muito mais atenção, gráficos de 1, 2 minutos, 5 minutos, tá? Que é uma coisa muito mais rápida, tá? E no Bitcoin eu tenho acompanhado muito gráficos de 15 minutos e eu tenho dado alguns tiros nele ali, tá? Porque eu fiquei muito tempo, praticamente o ano passado inteiro, operando bolsa de valores. E eu realmente, cara, eu não estava operando cripto, né? Era raras as vezes que eu me focava em dar uma olhada, mas como eu tô vendo uma volatilidade bem interessante,
tá? Eu comecei a dar alguns tiros no Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês aqui as minhas entradas, tá? Não gravei elas por causa do tempo, né? Eu não vou fazer uma operação onde eu entro 8 da manhã, começar daqui e sair quase meio-dia. Não tem como eu gravar a tela disso, entendeu? Então aproveitem, tentem entender o porquê e os conceitos das entradas que eu tô fazendo. Eu vou explicá-las para vocês, tá? Mas, cara, não vou mostrar a operação rolando ali, porque não tem como eu fazer isso, tá? Principalmente aqui, essa aqui deu quase 4 horas de trade, gráfico de 15 minutos, essa aqui era 8 da tarde quando eu entrei, foi terminar a operação no outro dia, 7 da manhã, porque eu deixo rolando, né? Na Bitfinex eu deixo minhas ordens ali e deixo rolar, eu nem fico olhando pro gráfico, entendeu? Eu só fico acompanhando quando eu vejo um sinal interessante, que eu tenha o meu risco reduzido para um alvo longo, cara, eu dou ali, deixo minhas ordens prontas e nem fico olhando. Tá? Nas criptos eu não consigo ficar olhando, nem quero ficar olhando, na verdade, tá? Agora na bolsa é diferente, eu preciso estar olhando porque as minhas operações elas são bem mais rápidas, tá? Então, primeira entrada que eu fiz nesses últimos dias foi nesse martelo aqui, ó, tá vendo esse martelo? Tá? Eu achei que a gente poderia estar virando a tendência porque a gente fez uma subida, a gente deixou um pivô de alta e depois a gente vem com o meio stop aqui, ó. Quando a gente vem com o meio stop, a gente deixou esse martelo, eu pensei, cara, eu vou entrar no rompimento do martelo e vou levar lá no topo, lá, ó. Tá? Vou levar nesse topo aqui, que teria alvo do pivô, né? Desse pivô de alta aqui, ó. Quer ver, ó? Como o pivô vai levar lá em cima o primeiro alvo? Primeiro alvo, tá vendo que o primeiro alvo dá no topo? Eu já larguei no topo, né? Então eu fiz a entrada aqui. O meu stop era... Vou mostrar para vocês aqui usando essa ferramenta que é bem interessante, tá? Então, olha o risco retorno da operação, tá? Foi mais ou menos isso que eu fiz, tá? Eu peguei 2,71% e o meu risco era 0,86 mais as taxas ali, né? Então, era 1% praticamente o meu risco, tá? Agora, uma outra operação que eu fiz aqui foi essa aqui, eu tomei stop. Então, tá aqui, ó. Era essa operação que eu fiz aqui. Eu entrei nesse rompimento desse candle verde aqui, tá? Era para cima. Eu tinha alvos mais para cima, eu ia tentar carregar mais, tá? Considerando de novo esse pivô de baixa, esse pivô de alta aqui todo, tá? Eu ia tentar carregar mais, tá? Eu ia tentar levar aqui no primeiro alvo desse pivô aqui, tá? Esse aqui, ia tentar levar no topo lá, mas a operação deu errado, tá? Ela deu stop. Eu entrei ali, logo nos candles seguintes ela acabou me estopando aqui, daí eu saí fora. Aí beleza, depois no outro dia, foi dia 6, tá? Não sei que dia foi domingo, acho que foi sábado isso, tá? Era de tarde, eu tava observando essa região de acumulação aqui, ó. Essa regiãozinha eu tava observando ela desde as 3 horas da tarde. Eu fiquei olhando, cara, isso aqui me parece muito um power breakout. Esse negócio tá vindo na média. Cara, quando bateu na média aqui, ó. Tá vendo que ele bateu na média? Esse primeiro candle não dei muita bola pra ele. Fiquei olhando, mas, cara, bem no segundo aqui, depois rompeu aqui em cima, esse aqui, ó. E daí eu fiz a minha entrada. Deixei stop embaixo para carregar até lá em cima, tá? Aonde que eram meus alvos? Cara, meus alvos eram considerando a retração total do movimento, que era isso aqui, ó. Essa retração total do movimento aqui, ó. Eu vi que a gente estava bem no 38,20, tá? Com o Power Breakout armado, e eu pensei, cara, pelo menos os 50% vai levar. No 50% é o topo anterior aqui, e acreditei que ia vir ali, tá? E joguei no 61,8. Então eu desovei 66% da minha posição no 50% e o restante aqui no 61,8. Então, cara, foi uma operação que demorou quase o dia inteiro para rolar. Então nesses últimos 3 dias eu dei 3 tiros, deu 2 bons, né, e um ruim, tá? Isso eu falo para vocês entenderem que não é sempre que dá certo, né? Aqui eu peguei 1,5, tá? E depois o restante da operação deu 2,95%, tá, por cento, mas é lógico, só 33% da posição inicial eu levei até esse alvo aqui. Eu saí aqui com 66%, eu já saí fora no topo aqui, tá? E depois fui dormir e deixei rolar ali, porque como eu não sei se você sabe, mas na Bitfinex a gente põe as ordens ali, as OCO, e deixa rolar, tá? Aqui eu comi mosca, a gente teve entrada aqui, para quem conhece ali os meus conceitos de entrada que tem lá no curso da bolsa, que eu explico bem, que são os mesmos conceitos para operar cripto, é tudo a mesma coisa, porém ali eu aprofundo bem, cara, os pontos de entrada, o porquê dos pontos de entrada, como medir os alvos com FIBO, tudo direitinho, tá? Aqui a gente teve uma baita de uma oportunidade de entrada. Eu tava comendo mosca hoje de tarde aqui, eu tinha ido no mercado comprar algumas coisas e quando eu voltei o negócio já tinha estourado aqui em cima. Daí até para entrar de novo aqui, mas, cara, eu prefiro operar perto das médias. Então aqui a gente teve bons pontos de compra aqui, mas não... Infelizmente eu não peguei esse bonde aí. Esse bonde aí passou e agora não tem o que fazer, agora tem que ficar olhando, tá? Se a gente reparar, tá, galera? O que a gente tem aqui, ó?
a gente está exatamente na região que eu estou comentando no início do vídeo. A gente está lá brigando no 61,8, a gente precisa passar dela. Nesse momento, se vai passar dela, cara, não sei se passa dela agora, mas existe sim a possibilidade. Se eu considerar aqui força relativa, deixa eu dar uma olhada como é que tá. Ó, eu nem sabia que estava assim, mas tá interessante isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês por que eu acho que tá interessante. Cara, tá interessante porque a gente tá rompendo topo aqui na força relativa, tá? E quando a gente rompe topo, me mostra que cara, a gente tá andando para cima e sim, a gente pode estar vindo buscar esse level aqui de sobrevendido. Então, cara, sim, a gente pode romper para cima, daqui a pouco eu vim buscar topo histórico aqui, tá? Mas porém, cara, para agora operar isso aqui, no meu entendimento, eu já deveria ter entrado ou aqui ou no meu gráfico de 15 minutos, tá? Nos meus gráficos de 15 minutos ali eu teria as entradas mais com stops mais curtos, né? Sempre tem que tentar procurar as entradas onde teu stop é o mais curto possível para o teu alvo ser o maior possível, né? Até para quando tu, digamos, quando tu tiver uma oportunidade de gain, tiver um trade de sucesso, ele pague os stops que tu perdeu, né? Não adianta tu operar para ganhar 1%, mas tu arrisca perder 2%, aí não faz sentido. Dentro do gerenciamento de risco, essa matemática ela vai te levar para quebrar conta, não tem como tu trabalhar com menos de 1 por 1, pelo menos 1 por 1, 1 por 1 é o mínimo. Na bolsa, cara, quando o pessoal começa a operar bolsa, por que eu falo de bolsa? Porque, cara, lá tem, digamos, o volume é tão absurdo que tu consegue operar gráficos até de 10 segundos, entendeu? Então, um gráfico de 1 minuto ele fica vivo de uma forma absurda. Então, tem muita gente que faz muito scalp e os caras vêm com estratégias de busca 50 pontos com stop de 100, busca 50 pontos com stop de 100. Eu, dentro do meu operacional, cara, eu nunca consegui ter esse tipo de estratégia como, digamos, ter resultado positivo utilizando esse tipo de estratégia. Por quê? Porque, cara, tu tem que acertar muito mais vezes que tu erra. Tu acerta mais vezes que tu erra. Só que, cara, tu imagina, às vezes tu tem uma estratégia que tu pega 30, 40 pontos e um stop de 120 pontos, por exemplo. Cara, tu tem que acertar 4 vezes para poder errar uma, entende? Para ficar no lucro, né? Então, tu tem que ter uma assertividade absurda para tu sair positivo. Então, o melhor é sempre tu trabalhar no 1 por 1, ou pelo menos, cara, pelo menos no 1 por 1 ou mais, né? Ou daqui a pouco tu buscar trabalhar com um stop de 1% para buscar 2%, um stop de 1% para buscar 3%, e assim vai, tá? Então, quanto maior for o teu alvo e menor stop, menor o teu índice de assertividade, menor a quantidade de vezes que tu vai precisar acertar para tu sair positivo. Então, é isso que muita gente tem que entender. Se tu aposta 1% e tu joga para ganhar 2%, tu pode ter um índice de assertividade menor. Entende? Por quê? Porque, cara, cada vez que tu ganhar, vai pagar 2 stop para ti. Isso num 2 por 1, por exemplo, entende? Então, quanto maior forem os teus alvos e menores forem os teus riscos, menor o teu índice de acerto. Agora, se tu trabalha com alvos menores do que os teus stops, digamos, tem muita gente que trabalha, cara, com stop maior do que o alvo. Tá? E aí acontece o que? A assertividade aumenta, lógico, porém a tua assertividade precisa ser muito maior para a matemática bater. Hoje eu ainda estava falando com um aluno ali que ele perguntou qual dos cursos ele deveria começar, que ele queria começar a fazer mini índice, né? Eu disse, cara, a primeira coisa que eu te digo é ficar vivo. Eu sempre falo isso pro pessoal, cara, vocês têm que aprender primeiro a ficar vivo, né? Por exemplo, o pessoal vai operar cripto, vai operar bolsa, vai operar seja lá o que for. A primeira coisa é ficar vivo. Como assim ficar vivo? Cara, tu vai ter uma banca, né? A maioria vem com bancas com valores muito maiores do que necessário. Por exemplo, vou operar com... Eu tenho uma banca de 10 mil, tenho 10 mil, eu vou começar a operar com 10 mil. Não, cara, tu não vai operar com 10 mil, tu pega R$1.000. Tu vai pegar R$1.000, vai botar na tua banca, tu vai ter um gerenciamento de risco ali que tu pode perder R$100 por dia e se tu ganhar 100, tu para. Tá? Nas criptos a mesma coisa, tá? Levem esse modelo, essa ideia para as criptos também, porque o conceito é o mesmo, tá? Então tu pega R$1.000 e aí tu vai começar a operar. Bom, fiz 50 pila, fiz 40 pila, fiz 30 pila, hoje eu perdi, hoje eu ganhei. Só que se tu bater R$100 de lucro, parou. Se tu bater R$100 de prejuízo, tu parou no dia. Tá? Isso com esses 1.000, é lógico, tu vai trabalhar daqui a pouco na Binance ou na Bitfinex, tu vai ter que te alavancar um pouquinho ali para poder trabalhar buscar percentuais menores. Tu não vai entrar com, por exemplo, R$1.000, seja lá quantos dólares vai ser ali. Bom, faça uma conta, tá? Mas você tem que entender o conceito. Então, fez R$100 no dia, parou. Perdeu R$100 no dia, parou. Se tu transformar esses R$1.000 em R$2.000,
aí tu vai aumentar a tua mão. Aí dentro do teu gerenciamento tu aumenta a mão. Lá na bolsa eu costumo dizer para o pessoal, quem vai começar, começa com um contrato de índice, certo? Um contrato. Opera com um contrato, 100 pontos dá R$20, tá? Então se tu fizer 300 pontos dá R$60. Então fez 60, fez 80, parou no dia. Tá? Tomou loja 80, 100, parou no dia. Se tu transformar esses 1.000 em R$2.000, aí tu passa para 2 contratos. Tá? Aí tu passa para 2 contratos. E assim tu começa. Daí tu vai passar para 3 contratos quando transformar em R$3.000, a tua banca em R$3.000. Não adianta vocês quererem começar a operar, por exemplo, cripto e jogar lá 10 pau, 15 mil, porque, cara, se vocês não ganham dinheiro no início, não ganharem dinheiro operando com pouco dinheiro, a tendência é vocês perder o dinheiro que vocês têm, vocês vão perder o mais dinheiro que vocês têm, porque primeiro a gente tem que aprender a operar, a gente tem que aprender a ficar vivo no mercado. Ficar vivo no mercado é eu entrar com uma banca que eu esteja disposto a perder ela ao longo do tempo, não em um dia só, sem sair do gerenciamento. O que acontece muitas vezes, as pessoas começam a operar, tá? Digamos, começam a operar e saem do gerenciamento e em um dia elas perdem muito mais do que elas deveriam. Elas perdem, por exemplo, em vez dos R$100 que está definido dentro desse conceito que eu estou explicando para vocês de R$1.000 de banca, por exemplo, tá? Elas perdem, digamos, 600, 700 reais ou elas quebram a conta em um dia. Então, nesses R$1.000 que ela teria de banca para começar, ela, em vez dela ter usado isso durante 4, 5, 6 meses para, quem sabe, quebrar essa banca, o que é possível para quem está começando, não tem nenhum problema em tu começar a operar com R$1.000, por exemplo, e daqui 3 meses, perdi meus 1.000, cara, vai ali e põe mais 1.000. Tu quer o quê? Vocês acham mesmo que vocês vão se tornar traders consistentes em menos de um ano? Ou menos de 6 meses, como existem promessas por aí, sem uma dedicação para o negócio, sem exigir muito estudo, sem exigir muito autoconhecimento de vocês, para vocês entenderem, cara, o que vocês têm que fazer em determinadas situações. Tem coisas que, cara, não tem curso nenhum vai explicar para vocês, nada, não tem como quem já está operando no mercado há 4, 5, 6 anos botar na cabeça de vocês. Tem coisas que às vezes a gente até vai dizer, mas vocês precisam viver. As pessoas que estão começando nesse mundo, nesse universo, elas precisam sentir como que é o gráfico ir contra a tua posição e ficar negativo, como que tu vai reagir a ficar negativo na posição sabendo que tu tem um alvo mais para cima, como que tu vai reagir quanto a isso, se tu vai conseguir esperar o teu alvo ser atingido ou tu vai alfaçar, o que acontece muito no início digamos, no meu início era muito mão de alface, né? Entrava nas operações, sabia que ia lá, mas não, meu Deus, e passaria. E aí na hora que tá indo contra, a gente fica machão, a gente aguenta e mexe stop, vai puxando stop para baixo. Quando vê o trade que tinha digamos, no planejamento do trade, que era para mim perder 50, perdia 200, entendeu? Porque tu foi ali movendo stop. Isso todo mundo vai fazer. Então é por isso que eu digo para vocês se manterem vivos. Quem está começando, cara, se mantém vivo. Como? Operando bem pequenininho. Tu opera bem pequenininho, porque daí quando tu fizer cagada, essas cagadas que eu tô falando que o pessoal vai fazer, cara, é inevitável, todo mundo vai fazer isso. E quem não conta isso para vocês, cara, só quer contar os ganhos, só quer contar a barbada, só quer contar, digamos, mexer com a ganância das pessoas, mexer com o sonho das pessoas. E, cara, esse mundo aqui, ele tá, digamos, esse universo de trading, cara, ele tá aqui. Não é para todos, ele é para poucos, é para os mais dedicados, é para os mais esforçados, é para os que, cara, que conseguem se manter vivos até o tempo de tu começar a colher dinheiro do mercado, porque tu não vai colher dinheiro do mercado rápido. E eu tô aqui para tentar alertar vocês disso, tá? A maioria cara, tem poucos canais aí que falam que são sérios, né? Existem, é lógico. Tá? Mas muitos eles sempre estão ali tentando te levar para o lado de que tu vai conseguir, que é fácil, seja lá o que, entendeu? Mas não é assim que funciona, pessoal. Você tem que ter o máximo de atenção, vocês têm que entender que isso aqui é uma faculdade, tá? E vocês vão entrar botando dinheiro. E o dinheiro da banca de vocês é o dinheiro da mensalidade. Eu estava comentando hoje isso com um aluno, né? Cara, o dinheiro que tu botar na tua banca é a tua mensalidade. Ela tem que durar o maior tempo possível. E tu operando ali sem pensar em fazer dinheiro. Tu não pode pensar em fazer dinheiro, porque se tu pensar em fazer dinheiro, com certeza tu vai perder, cara. Entendeu? Tu vai deixar de operar certo, tu vai deixar de tomar as decisões. Às vezes tu vai
procrastinar, tu vai... Eventualmente eu procrastino, cara, às vezes eu olho, pô, pois é, era pra mim, não, mas não vou nessa, daí tu olha, depois o negócio foi. Por que eu não fui? Deveria ter ido, entendeu? Isso é uma coisa que tá na gente, tá no ser humano, eventualmente tu vai dar uma batateada, tu vai olhar, pô, por que eu não fui? Entende? Então, até tu chegar num nível em que tu já domina já tem um autoconhecimento suficiente para tu tomar suas decisões mais de forma inconsciente, tá? Mais inconsciente, menos emoção na coisa, cara, com certeza os resultados começam a aparecer, tá? Então, cara, acho que falei um monte aí, tá? Mas eu queria já tocar nesse assunto com vocês, dessa questão do se manter vivo no mercado, tá? Então, cara, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.